na região de Tiro, está na região sírio-fenícia, e lá ele tem uma conversa meio dura, né? Pelo menos a comunidade de Marcos faz essa memória, ou coloca essa situação aí na boca de Jesus. Ele faz uma conversa dura com uma mulher que está com sua filha com um problema. O texto vai dizer que ela tem um espírito mau, e essa mulher chega até Jesus, e Jesus diz, ela pede para Jesus, ela conhece Jesus, é uma estrangeira que conhece, né, já ouviu falar sobre Jesus, e então você tem a comunidade fazendo memória desse encontro de Jesus com essa mulher sírio-fenícia, que pede para ele curar a filha dela, conta para ele a história, e ele dá uma resposta para ela meio assim, do tipo, não tenho nada a ver com isso. Olha, a resposta é, deixe primeiro que os filhos de Israel comam primeiro, depois os outros. E aí então ela vai dizer, opa, peraí, mas os outros filhos também, os outros cachorrinhos, que ele fala sobre os cachorros, os cachorrinhos também ficam aí embaixo da mesa, recolhendo ou comendo aquilo que cai da mão das crianças. E aí Jesus então fala, olha, por que você disse isso? Vai, sua filha está curada. Então, desse evento, Jesus sai para um outro lugar também fora da Palestina, e lá ele faz a cura desse surdo-mudo que é levado para ele. Então, nos textos seguintes, a gente vai ter no capítulo 8 a multiplicação dos pães, né? Uma multidão que segue Jesus está faminta, tem uma situação de fome. Aí no capítulo 8 também a gente vai ter uma outra cura de um cego. No capítulo 9 a gente vai ter cura de novo. Então o livro de Marcos é recheado dessa questão de cura. Mas, em especial aí nesse texto que nós estamos vendo, tem esse elemento de que, no contexto do livro de Marcos, nos anos 70, tem uma questão acontecendo que é o templo, foi incendiado pelo imperador, né, Império Romano. Então você tem essa região, além dela estar arrasada com tantas outras questões, você tem também essa ausência do templo. E você tem um momento de recriação da comunidade, né? É preciso criar algo novo, é preciso criar coisas novas, algo novo, que acolha. As sinagogas, elas são esses lugares de acolhida, mas aí a gente vai ver no Evangelho de Marcos e nos outros também, mas aqui no Evangelho de Marcos, muito embate de Jesus com os fariseus, porque esse lugar da sinagoga, que devia ser um lugar que acolhesse todos os povos, é um lugar que passa a não ser mais essa casa de acolhida numa perspectiva de não só de acolhimento, mas de reconhecimento das pessoas, de cuidado com a vida das pessoas, que é o papel original das religiões todas, o cuidado, a salvação da vida das pessoas, o cuidado com a vida das pessoas, e esse lugar passa a ser um lugar que não vai nessa perspectiva, mas vai fazer uma expulsão de pessoas dessa comunidade, desse lugar, né, das sinagogas, e entre esses parece que está essa comunidade, a qual Marcos revela, e uma das questões que parece que tem problema é porque nessa comunidade que acolhe povos estrangeiros. Parece ter uma questão xenófoba aí, né? Uma xenofobia rolando aí. Tem um grupo dessas comunidades dos seguidores de Jesus, que diz, olha, não, Jesus veio só pra gente, então só nós que somos aqui, primeiro, só nós que convivemos mais próximo com aqueles que conviveram com Jesus, é que somos os eleitos de Deus, os queridos de Jesus. Os outros de fora não. Mas tem também uma outra parcela dessa comunidade que está dizendo, não, Jesus veio para todos, todas as vidas importam para Jesus. Então, por isso Jesus aparece em lugares diferentes fora da Palestina, em todos os evangelhos, e também principalmente nesse evangelho de Marcos, né, onde ele anda tanto, ele anda por lugares estrangeiros, encontra com gente estrangeira, e essas gentes estrangeiras são pessoas que passam a fazer parte do movimento dele. Nildes, eu estou pensando na sua proposição de perspectiva. Leio o texto pensando na teoria da comunicação não violenta, né? Ou na teoria da comunicação, que naturalmente deveria ser não violenta, né? Na verdade.
Quando eu olho para a narrativa, para um pouco mais além da sociologia ou da história, ou mesmo da geografia, né, da geopolítica, eu estou pensando na narrativa, chama atenção as formas de comunicação que o autor ou a autora propõe, sublinha, que nesse caso, nessa história, nessa narrativa, não é a palavra, não é o código verbal, na verdade, é o corpo, o toque, é a relação e também é ousar revelar conflitos, no sentido de que eu vou para além do que a norma me diz para ir. A norma do tempo de Jesus, e mesmo a norma dos discípulos, era uma norma muito fechada, era uma norma muito hermética, muito caixinha, e o texto parece, em termos de comunicação, a gente tem que sair da norma, é difícil, dá medo às vezes, né? A gente tem um texto sobre a tempestade, e Jesus acalma a tempestade, ele está exatamente indo para Decápole nesse período, parece que os discípulos têm medo da Decápole, têm medo do outro lado, de outras formas de comunicação que são sugeridas para a gente, mais do que o código verbal. A comunidade está, enquanto, seja numa perspectiva da violência física mesmo, dos poderes instituídos, como também dessa violência do abandono pelas autoridades, do abandono pelo lugar religioso da época, principalmente com relação às pessoas pobres, com relação às pessoas estrangeiras, esse conflito que tem aí entre os excluídos e os não excluídos, os pagãos são pessoas que são excluídas e que são desprezadas, que a relação é uma relação conflituosa e é uma relação violenta. O que a gente tem nesse texto? A gente tem nesse texto um movimento, se a gente for olhar para cada personagem. Então, se a gente olha para Jesus, qual é o movimento de Jesus? Jesus sai da região de Tiro, atravessa para Decápole, ou seja, está andando nesses lugares que são fronteiras, está indo nas fronteiras, que é lugar dos conflitos. Ele acolhe um homem que é desse lugar da fronteira, que é levado até ele, que está numa situação que é uma situação de não falar e não escutar. Jesus tira ele da multidão, ou seja, do meio de todo mundo, dessa situação, e leva ele para um lugar à parte, para dar uma atenção a ele. Então, numa realidade de abandono, numa realidade de marginalização dessas pessoas, principalmente desses estrangeiros, estrangeiras que não estão sendo considerados na comunidade, então, por isso o conflito, qual é a atitude que a comunidade tem que ter? É de dispersar? É de não reconhecer no meio dessa multidão? Não, né? O convite está sendo fazer o que Jesus faz, que tira desse meio da multidão para dar uma atenção especial a essa pessoa. Então, esse cuidado de Jesus para falar direto com ela, escutar direto dela o que ela tem a dizer, qual é o sofrimento dela. O que a gente chama na comunicação não violenta, a gente chama isso de esse gesto de Jesus tirar da multidão, né? A multidão faz o que com a gente? Uniformiza todo mundo, como se todo mundo estivesse sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Ele tira dali, leva para um outro lugar à parte. Essa atenção, essa escuta, na comunicação não violenta a gente chama de essa escuta ativa, uma escuta qualificada, uma escuta afetiva do sofrimento. Então esse é o movimento de Jesus. Jesus que faz o quê? Além de fazer isso, ele faz o quê? Toca. Olha o movimento de Jesus, é o movimento de tocar na pessoa. Se a gente vai pensar o que é isso nesse meio aí, nesse tempo em que as pessoas que apresentam alguma doença, alguma situação de enfermidade, ela é considerada impura, não pode ser tocada, Jesus é alguém que faz totalmente diferente. Ele toca, a comunicação dele, a única palavra que ele usa, a única comunicação verbal que ele usa com ele é o abra-te, mas o restante todo é uma comunicação não verbal afetiva, extremamente afetiva, do toque. Mas se a gente pega também as pessoas, né, não só Jesus, se a gente pega as pessoas que levam esse homem até Jesus, é um movimento interessante também deles. Eles são os mediadores desse sujeito, dessa situação em que o sujeito está, que é de surdo-mudo, para uma outra situação que é de
libertação desse surdo-mudo. Então você tem uns mediadores aí, essa comunidade que é mediadora, provoca isso, leva até Jesus. É esse o movimento das pessoas, que a gente pode dizer o movimento da comunidade. E o movimento do surdo, que é o movimento também ele é levado, mas depois ele tem a língua destravada, ele tem os ouvidos abertos, mas é interessante esse movimento de ser levado. Às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente não consegue, a gente fica no estado de paralisia que a gente não consegue sair do lugar que a gente está. E a gente precisa de mediadores para levar, né? A gente precisa ser levado em alguns momentos. Isso também tem a ver com a questão da comunicação. Sinal que é uma comunidade que está atenta ao que está acontecendo em volta dela, ao que está acontecendo com as pessoas que estão nela, que estão fora dela e que estão sofrendo por isso, e é preciso, então, fazer diferente com essa pessoa, com essas pessoas. E ela é mediadora disso. Ela é mediadora de fazer essa pessoa que está num espaço, num lugar de sofrimento, passar por um lugar de não sofrimento. E é claro que isso passa por Jesus, mas tem esse movimento também da pessoa e o movimento da comunidade. E de uma forma que não é uma forma... O texto tem isso. Eu acho o texto interessante, muito bacana. Ele não tem... Todas as ações, todos os movimentos dele é numa perspectiva não violenta, e é numa perspectiva de uma comunicação que possibilita um processo de libertação. Mas um processo de libertação que passa pelo afetivo, que passa pelo corpo, que era tão desprezado, marginalizado, principalmente os corpos de pessoas estrangeiras. E doentes, se tivessem doentes, mais ainda. A gente pergunta qual é a relação que esses movimentos revelam? E também revelam numa perspectiva de uma comunicação não violenta, né? Da gente se comunicar de forma diferente aí do que está posto nesse tempo e para nós hoje também. Os movimentos do texto revelam acolhida, revelam cuidado, revelam uma abertura, porque teve que haver uma abertura por parte de Jesus para acolher esse homem, teve que haver uma abertura por parte do homem para poder sair daquela situação, né? Aceitar esse cuidado de Jesus, teve que ter essa abertura da comunidade para ser essa mediadora. Então, o abre-te da comunidade é também do próprio Jesus, que se abre, né, para todos e para todas. A comunidade está querendo chamar atenção para isso. Jesus, e nós que somos seguidores e seguidoras dele, precisamos nos abrir também para quem não está aqui considerado dentro das normas do que é ser fiel, ser discípulo, ser discípula de Jesus. Isso revela a atenção, o toque, o reconhecimento, tudo isso são coisas que estão presentes aí dentro do texto. Se a gente perguntasse a partir disso, quais são as necessidades que o texto expressa? Quais são as necessidades que o texto expressa? Esse movimento do texto possibilita a gente identificar essa relação, e quais são as necessidades que estão por trás desses gestos, desses personagens que aparecem no texto? Já arriscaria dizer? Tem uma necessidade de saúde, né? Tem corpo precisando de saúde. Eu acho que tem uma necessidade também de ser ouvido e de falar mesmo, né? De colocar as angústias, as dores para fora. Então, necessidade de saúde, de ter um corpo sadio, necessidade de ser reconhecido, de ser ouvido, de colocar para fora. Que outras necessidades a gente percebe que esse texto revela? Essa relação estabelecida aí no texto, de conflito, mas também de cura, de cuidado, de acolhida, de abertura. Eu tive a experiência certa vez de fazer uma peregrinação de 10 dias na beira do Rio São Francisco. E quando a gente vê se ao final do dia você está cansado, né? Depois de uma caminhada você está cansado. Quando eu cheguei aqui fiz a peregrinação para Trindade. E também é uma peregrinação menor, porque a do Nordeste a gente fazia 30 quilômetros por dia, mas mesmo assim você chega cansado. E quando eu vejo essa primeira narrativa, deixou o território de Tiro, passou por Sidônia e foi para o Lago da Galileia, atravessando o território de Decápoli, claro, indicando um movimento da comunidade e de Jesus, mas também expressa que o próprio Jesus também podia estar indicando necessidade de cuidado, de acolhida, né? E de cansaço também. Isso me chama a atenção, porque assim, a gente pensa Jesus, como foi construída simbolicamente a imagem dele na cabeça da gente, é do super-homem que não se cansa, que os pés não doem, que não dá dor
dor na coluna. Então, o que me destacou aqui nesse texto é: será que Jesus estava cansado na sua humanidade e ainda assim se dispôs, no seu cansaço, a ajudar a outra pessoa? Quando Jesus fala, qual a correlação que tem aqui, ou não tem, quando Jesus pede para não contar aquilo, não espalhar a notícia? Interessante, Isabel, porque você vai num elemento da comunicação não violenta, que é a questão do pedido, dos pedidos, né? Percebendo as necessidades, quais são os pedidos que a gente percebe no texto? E aí você traz um pedido de Jesus, que é: não contem nada para ninguém. E quanto mais ele diz não conta, a comunidade espalha. Tem uma questão que é, se a gente observar o texto de Marcos depois,